Olá pessoal, hoje eu falar para vocês sobre Apocalipse 6:2, que fala sobre a abertura do primeiro selo, o cavaleiro no cavalo branco. E olhei e vi um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pessoal, aqui eu frisei três coisas, o qual está falando sobre esse cavaleiro no cavalo branco. A primeira coisa que fala é que olhei e vi um cavalo branco. E esse cavalo branco, como eu falei, se você olhar lá na bandeira das Olimpíadas, o fundo da bandeira ela é branca, representando a paz. O que esse cavaleiro ele vem para fazer é trazer a paz, a falsa paz. E branco ele representa também a prata e representa o elemento ar. Mas à frente vocês verão o quanto isso tem uma ligação muito forte. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele tinha um arco empunhado em suas mãos, que ele veio preparado para fazer guerra. Ele veio preparado para guerrear se preciso. Entende? E foi dado um poder a ele. Esse poder foi para trazer a paz sobre essa terra e trazer também, se preciso, uma guerra. E foi-lhe dado uma coroa. Pessoal, o que recebe uma coroa? Quem tem uma coroa? Quem tem uma coroa é um rei. Então, essa coroa que foi dado a ele, essa autoridade que foi dado a ele, é uma autoridade de um rei. Ele veio trazer o seu reinado para essa terra. Entendam isso, que mais à frente vocês vão entender. O livro de Daniel fala sobre um rei chamado Ciro, que quando Daniel teve aquela visão da estátua, que a cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, a sua cintura, se não me engano, era de bronze, a perna, eu esqueci, se eu não me engano, era de metal, e o pé de barro, se eu não me engano, ali representava os reinos. E a parte do peito, ela representava, pessoal, o metal, representava a prata. Assim como esse cavaleiro branco, ele vem representando o quê? A prata. O branco representa a prata. E se olharmos hoje no nosso cenário, tem um homem que ele é tido como o rei Ciro. O rei Ciro, ele foi incumbido de libertar o povo do cativeiro babilônico. O Senhor levantou o rei Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico após os 70 anos do exílio. E ele foi incumbido de devolver todos os utensílios da casa de Deus. Se você lê em Esdras, fala sobre isso, que quando os opositores se levantaram, eles perguntaram por quem que eles estavam levantando aquele templo. Então, os inimigos mandaram uma carta para o rei Dário na época, e o rei abriu um pergaminho e lá estava escrito que o rei Ciro tinha deixado um decreto que os judeus poderiam reconstruir o templo deles. Aquilo dali foi para que ele agradecesse ao Senhor, pelo Senhor ter levantado ele. Ele reconhecia a autoridade de Deus, entende? Então, quando Israel ele fez 70 anos, eles lançaram uma moeda com o rosto de quem? O rosto de Ciro e o rosto de Trump, um do lado do outro. Entende, pessoal? Então, ele é o cavaleiro que veio trazer a falsa paz. Ele veio libertar o povo judeu. E assim que, como Ciro veio para libertar o povo judeu, Trump também ele está incumbido de fazer isso. E Trump não é um anticristo. Ele é o cara que está preparando o caminho para o anticristo. E se vocês olharem também, Trump ele foi responsável por trazer a embaixada americana para Jerusalém e reconhecer o Estado de Jerusalém como a capital de Israel. Entendeu? Por isso foi essa homenagem na moeda para o nome de Donald Trump. Entendeu? E vamos lá, vamos dar continuidade. O nome dele é Donald John
Trump. Vou falar para vocês, o nome dele é Donald John Trump. Donald é Daniel, John é João e Trump é trombeta ou trunfo. Em alemão é trunfo. Mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Por que desse trunfo? E ele nasceu dia 14/6/1946. Eu quero que vocês frisem aqui o número 6. Ele nasceu no mês de Sivan, no mês ao qual foi outorgado ao povo judeu a entrega da Torá, a entrega das leis, as tábuas das leis. Eles comemoram esse mês, o mês da colheita. O povo de Israel comemora. Que eles comemoraram no 6º dia de Sivan a entrega da Torá a eles. Portanto, ele nasceu no mês 6. Portanto, o zodíaco que rege a vida dele é Gêmeos. Porque as tábuas da lei, elas são idênticas, são muito parecidas. E assim como é ele e Ciro. Às vezes você acha que isso é por acaso, de que os zodíacos estão ali por acaso. Não, pessoal. Os zodíacos, eles representam cada tribo de Israel. São 12 tribos de Israel e 12 signos dos zodíacos. Claro que você não vai fazer adivinhação usando isso. Mas Deus deixou isso para tempos e estações, pessoal. Vocês têm que entender isso. Se você entender isso, você vai entender as tribos de Israel. Você tem que entender essas coisas, porque Deus deixou essas coisas pra gente. E ele nasceu no mês de Sivan, entrega da Torá. E esse mês de Sivan, ele representa a tribo de Zebulon. Zebulon, ele foi o 6º filho de Jacó com Lia. Olha o 6 aí. O 6 no alfabeto hebraico, ele representa o Vav, que representa um gancho. Ele, pessoal, tá fisgando todo mundo com esse papo de paz entre as nações, que a paz vai reinar. Se vocês olharem nas Olimpíadas do ano passado, que foi na França, teve um momento lá que entrou um cavaleiro, um cavaleiro todo de prata e aquele cavalo branco com asas, representando Pégaso. O elemento que rege esse cavaleiro branco, ele é o elemento do ar. Pégaso estava representando aquilo, o ar, estava representando o ar. E as armaduras cromadas dele estavam representando a prata, ele estava representando o rei Ciro, o rei que iria se levantar logo após para ajudar Israel nas guerras. Portanto, quando Israel precisa, Israel pede a quem? Pede a ele, a Trump, Donald Trump, trunfo. Entenda bem isso, o trunfo. E ele, no ano após quem se levantou como o presidente, ele tinha ganhado, mas aí ele veio como o quê? 20 de janeiro de 2025. Ele veio como presidente dos Estados Unidos da América, o 47º presidente dos Estados Unidos. Tudo ele não foi vão, pessoal. Porque dali já era dizendo que o cavaleiro do cavalo branco iria se levantar, que foi ele que se levantou. Portanto, se você pesquisar no Google aí, você vai ver uma foto desse cavaleiro embaixo da Torre Eiffel, montado sobre o cavalo, e acima dele os anéis olímpicos, que representam os continentes. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre isso, que é o verde, a Oceania, o azul representa a Europa, o vermelho representa as Américas, o amarelo a Ásia e o preto representa a África. Pessoal, as Olimpíadas têm um papel muito importante para propagar a nova ordem mundial, para propagar a nova era, para propagar a era de Aquário. Vocês não entenderam isso, pessoal? Porque nada é feito por acaso. Portanto, ontem teve o sorteio, né, da Copa do Mundo 2026. Vocês viram o que fizeram com ele? Deram uma medalha a ele, se eu não me engano, deu um troféu, tipo um prêmio Nobel da Paz. A primeira vez que esse prêmio foi entregue pela FIFA. Fizeram especialmente para ele, pessoal. Aquele que está trazendo a falsa paz. O nome dele, João, que eu não expliquei aqui, Daniel vem por causa de quê? Do rei Ciro, porque Daniel profetizou sobre isso. John veio por causa de João Batista. João Batista fala que viria um após ele, que ele não era digno nem de carregar as suas sandálias. Porque João Batista, ele batizava com água, porém Jesus,
iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E trombeta, se você olhar, tá falando da grande tribulação. Tá falando de trombeta, tá falando das trombetas do Apocalipse que vai tocar. Ele, pessoal, tá nesses 3 estágios, cara. Ele é o cara que tá preparando o caminho do anticristo. Ele parece muito com o anti-messias, mas ele não é um anti-messias. Ele é meio que um falso Deus, um falso rei que tá aqui preparando o caminho dele. Portanto, ele entrou nesse ano como presidente dos Estados Unidos. Ele só vai sair em 2029. Você acha que isso é à toa? É ruim, porque se você reparar, nós estamos num preparo, num caminho. Você já viu falar da Agenda 2030? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Essa agenda é o preparo para o anticristo. Essa agenda é porque o anticristo está sendo gerado. Depois do Covid veio o ano 2020, 2021. Se você fizer as contas 2020, vai dar zero. 20 menos 20 vai dar zero. Depois dali é 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Se você olhar bem, nós estamos no 5º ano, 2025. 20 menos 20, 20 menos 25, fica 5. E nós estamos em uma contagem, uma gestação. E provavelmente em 2029 o anticristo apareça no cenário. Porque 9 é finalidade. E ele vai nascer em 2029 para 2030. Porque é uma gestação de 9 anos que ele vai ser gerado dentro desses 9 anos. Uma criança, para nascer, ela fica quanto tempo na barriga? 9 meses. E ele está sendo gerado dentro desses 9 últimos anos, cara, de tranquilidade ainda um pouco que nós temos ainda, que depois daí vai ser só declínio. Zebulon, ele também era responsável por negociar mercadoria com outros países. O que ele está fazendo? Taxando os países. O Brasil está sendo taxado direto e ele tentou taxar a China, só que a China voltou atrás, a China não aguentou e o Brasil está tentando negociar com ele. Então ele representa a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon é responsável em fazer negócios com outros países. E Moisés disse que Zebulon ficaria rico e próspero em negócio com outros países, com outros continentes. Vocês entendem qual é o papel fundamental que ele tem nesse novo tempo que nós estamos vivendo? Ele é o cavaleiro do cavalo branco, cara. Estou mostrando evidências aqui de que ele é o primeiro selo que foi aberto. Deus deu poder a ele, não foi poder que Satanás deu, foi Deus que deu autoridade para ele, para agir dessa maneira, pessoal. Não tem como, ele saiu vitorioso e para vencer, não tem como ninguém vencer ele. Ele tem poder de guerra, ele tem poder de compra, ele tem poder de venda, ele tem poder sobre tudo, cara. E esse poder foi dado a ele, esse reino foi dado a ele. Então esse é o tempo dele, ele está com esse tempo para poder reinar. E pasmem, eu falei lá que ele foi... Ele, no primeiro mandato dele, ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos. Pasmem. Se você fizer a soma, 4 mais 5, ele vai dar 9. E depois ele foi o 47º. 4 mais 7, pessoal, vai dar 11. Se você pegar esses números e colocar, ele vai dar 9, 1, 1. Vai dar 9, 11. Pasmem bem no nome que eu falei, Trump, que vem do alemão, que é o sobrenome dele, que quer dizer trunfo. E alemão, uma das traduções é trunfo, em alemão, e quer dizer também trombeta, ou instrumento de tocar. Trunfo. Ele é o trunfo de Deus, cara. Ele é o trunfo que Deus está colocando no cenário, qual ninguém está percebendo. Vamos lá no livro de Apocalipse 9:11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome é Ábado, em grego, Apolion. Apolion, pessoal, é o anjo da destruição, é o Satanás que vai vir na terra. Ele vai vir com um exército de gafanhoto, pessoal. É esse homem, dono de Trump, pessoal. Ele é Apolion, ele vai receber provavelmente esse espírito desse demônio. E tinha sobre, eu quero que você preste atenção aqui, ó. E tinha sobre si rei. Se você olhar bem, esse cavaleiro do cavalo branco, ele recebeu uma coroa. O que tem uma coroa? Um rei. Ciro, que Ciro era? Um rei. E tinha sobre si rei. Se você olhar os mandatos dele, vai bater certinho 9:11 e Apocalipse 9:11, pessoal.
Pessoal, Deus que tá mandando eu fazer esses vídeos, porque eu nem queria fazer, mas eu faço o que Deus manda eu fazer. Vocês entendem por que Trunfo, ele é o grande trunfo, cara, que tá pra vir no cenário mundial. Ele e Apolião, provavelmente, quando essa estrela que, quando o anjo tocar a quinta trombeta, vai cair uma estrela do céu. Mas não é uma estrela, porque eu não tô com a Bíblia aqui para ler para vocês. Aquilo dali, ele viu uma estrela que caída do céu, caía na terra. Aquilo dali provavelmente é uma bomba, porque vai ser uma guerra. E provavelmente vai soltar demônios, eu não sei se vai ser drone, pode ser helicóptero. Porque se você olhar um helicóptero voando assim de lado, ele parece muito com um gafanhoto. E fala que ele vai vir com uma legião de gafanhoto. E essa legião de gafanhoto vai ter um rei sobre eles, que vai comandar eles e vai atormentar os homens durante 5 meses. É esse cara que tem esse poder de guerra. É os Estados Unidos da América, pessoal. Os Estados Unidos tem um grande papel em Apocalipse, cara. Nas revelações. Entendam, pessoal. Deus está avisando você, igreja. Acorda. Você que está de pé, cuide para que não caia. E você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, cara. Porque o tempo, ele é curto. O Senhor tem muita pressa em fazer as coisas que Ele tem que fazer. E as coisas estão acontecendo muito depressa. Então, igreja, acorda. Porque esse é o tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Se inscreva no meu canal. Que Jesus abençoe sua vida. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus.